O tricolor paulista, Flamengo apenas no caminho, jogos do Ceni nesse retorno ao São Paulo, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em 6 partidas, o aproveitamento é de 44,4%, gols marcados 4, gols sofridos 4, hein? É assim, não, 44,4, 4, a média 0,67 por jogo. Fala aí. Esses 6 jogos, por acaso você lembra quando o Rogério estreou? Estreou não foi o Ceará, foi o Ceará. Mas que dia? Não lembro. Deve ser 6 jogos aí facilmente em menos de 15 dias. É, por aí, boa. Então a gente até questiona na tela, bom trabalho? Não tem trabalho, não. É fluxo. Segue o fluxo. Só vamos. Vamos, né? Onde andando. Exatamente. Bora. E nesse fluxo chegou o Eduardo Afonso para tentar colocar um pouco de ordem na casa, sempre bem informado. Que jogo é esse de times que se enfrentaram muito nos últimos anos, com o Flamengo em alta e o São Paulo dando trabalho, mas no primeiro turno foi um atropelo pro Flamengo. Boa tarde para você, Afonso. Nato Rogério vai completar um mês a semana que vem aqui no São Paulo, estreou contra o Ceará numa quinta-feira, jogou segunda com o Corinthians, depois teve um jogo numa outra segunda com o Red Bull, enfim, agora essa semana é a terceira, tá terminando a terceira semana, semana que vem completa um mês de São Paulo com esse aproveitamento. E o Rogério ainda não colocou em campo o time que ele pretende enfrentar o Flamengo, terceiro jogo das duas equipes na temporada, teve esse 5-1, e lá no começo do ano, na última rodada do Brasileiro do ano passado, no Morumbi, São Paulo venceu o Flamengo, mas o Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni naquela última rodada, foi 2-1 São Paulo. Mas a gente pode falar que pelo treino de hoje e pelo de amanhã, que vai ser o decisivo, uma coisa é certa, o São Paulo vai entrar bastante desfalcado. E olha que o São Paulo está brigando pela pré-Libertadores, 4 pontos de diferença, mas com o olho muito focado na zona de rebaixamento. São 5 pontos acima do Juventude. E ele vai ter agora 3 rodadas contra equipes que estarão na próxima Libertadores. Flamengo, Palmeiras e o Atlético Paranaense no dia 24 tem 3 oportunidades de ir para a Libertadores. Pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana e pelo próprio Brasileiro. É pouco provável que desperdice todas. Então, são 3 adversários que estarão naquela competição que o São Paulo almeja. E depois serão 3 adversários que estão numa situação que o São Paulo jamais quer estar. Sport, Juventude e Grêmio. Só o América lá na última rodada é que vai chegar sossegado. Então, olha a sequência do São Paulo, olha a complicação do São Paulo. 5 desfalques. Arboleda na seleção equatoriana, ele joga terça-feira e talvez volte a tempo para o clássico de quarta contra a equipe do Palmeiras. Luan fazendo fisioterapia, transição, não joga as 2 próximas, sem talvez previsão. Contra o Atlético dia 24. Sara, o Wellington e também Rodrigo Nestor suspensos. E aí o Rogério Ceni deu uma dica na última coletiva que se quiser ter um time mais ofensivo, ele, além de trabalhar muito finalização, como fez hoje pela manhã, ele pode fazer uma mudança. Pode sacar um zagueiro. Vamos acompanhar o que disse o Rogério Ceni. Sei não. A única maneira seria você tirar um zagueiro para colocar mais um jogador de meio campo, um jogador de frente. Se você pega um time muito alto, você tem que abrir mão da altura, sofre na bola parada, que decide muitos jogos. Aliás, contra nós decidiu, as 2 derrotas foram decididas em bola parada contra a gente. Então é um dilema. Fato. Um dilema, Felipe, Renato e Calçade. E aí, a gente vai subir algumas telas de prováveis escalações do São Paulo. Opa. Vamos imaginar que ele não vai tirar o zagueiro, que ele considera a bola aérea do Flamengo forte, que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros. Aí sobe a primeira tela. Thiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo. Na ala direita, o Igor Vinícius, na esquerda, o Reinaldo. O meio de campo vai ter o Lisiero, o Igor Gomes e provavelmente o Benítez, que fez o gol do empate. E o ataque com a volta do Rigoni e uma dúvida, Luciano ou Caleri. Esse seria o esquema sem mexer. Mas o dilema mostra que o Rogério Ceni pode tirar esse terceiro zagueiro, pode tirar o Bruno Alves. E aí nós vamos para uma segunda tela. Ele tira um zagueiro e povoa o meio de campo, vai num 4-4-2. Volpi, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo, Lisiero, Gabriel Neves, tem tido poucas oportunidades, Igor Gomes e Benítez, e no ataque Rigoni, Caleri ou Luciano. E aí vamos para uma terceira opção, que aí seria extremamente ousada, e lógico, o Calçado e o Renato vão falar muito a respeito disso, melhor do que eu até. Jogando num 4-3-3,
com Volpi, Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo, Lisiero, Igor Gomes, Benítez ou Gabriel, Benítez mais ousado, Gabriel mais conservador e 3 atacantes, Rigoni, Caleri e Luciano. O São Paulo segue sendo o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro ao lado do Atlético Goianiense, só marcou 24 gols. E a falta de velocidade ofensiva e a falta de gols tem sido, segundo o Rogério, o problema para essa instabilidade. Então, companheiros, fiquem à vontade com essas telas e essas possíveis escalações para pegar o Flamengo no próximo domingo. Excelente, Edu. Edu trouxe o que o comentarista gosta. É aquele passe, aquele passe para só chegar empurrando para a rede. Abração, Edu. Você volta aqui ao longo da programação. Renato, 3 escalações, a mais ofensiva ali no final. Ela no papel é bonita. Para pegar o Flamengo é difícil, hein? Como é que você imagina esse São Paulo contra o Flamengo? Essa última aí é time de PlayStation, né? É complicado. Eu não acho que o Rogério vá tão... E não pelo simples fato de ser 3 atacantes. Não tem problema nisso. Mas em pensar em Luciano e Rigoni baixando para marcar, para fechar a linha de meio de campo. Eu acho que você tira o que eles têm de melhor, que é ficar mais próximo do gol. São jogadores que fisicamente não têm essa resistência e esse punch para repetir tanto movimento em alta intensidade, de ir e voltar toda hora. Então, eu acho pouco provável. Claro, dá para fazer, dá para fazer. Vai ter tempo para treinar? Mais ou menos. Tá mais recuperando do que treinando. Eu acho que ele vai com 3 zagueiros. Eu acho que é o sistema ali que me parece. Até para ele dar um pouco... Se ele for colocar o Benítez em campo como titular desde o começo, com 3 zagueiros você tem uma sustentação maior atrás. E ter 3 zagueiros não quer dizer que você é mais defensivo. Porque, por exemplo, o Léo é um zagueiro que sai com a bola, que acha passes, que tem essa qualidade. Enfim, você libera os 2 alas com bastante liberdade para chegar na frente. Mas eu acho que por conta da escalação do Benítez, que é um cara que fisicamente não sustenta tanto pressão na bola, intensidade, confronto físico, eu acho que ele deve ir com 3 zagueiros ou realmente povoar o meio de campo. Você acha que esse jogo tem um valor extra pro Rogério?